Que a partir desses instantes possamos elevar o nosso pensamento ao alto para sentirmos a presença dos nossos benfeitores espirituais. Saudemos ao nosso anjo da guarda, agradecendo a esse amigo que está sempre presente, nos protegendo, amparando, naqueles momentos de fragilidade, nos sustentando nas provas da vida. Saudemos a Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus, a nossa Mãe espiritual, e roguemos a ela que nos envolva na sua energia de paz, de serenidade e de amor. Que ela nos tome em seus braços e interceda por nós junto a Jesus, seu Filho amado. E Maria amorosamente nos tome em seus braços e nos conduz à presença do Mestre. E diante do Mestre, nós agradecemos a Jesus pelo Evangelho de luz que nos guia e orienta, que nos mostra o caminho que leva até o Pai. Mestre amado, que a sua presença seja sempre constante em nossa vida. Nos colocamos aos seus pés, os nossos fardos, na certeza de que só vós podeis nos aliviar. Rogamos ainda, Mestre, que eleve o nosso pensamento de gratidão a Deus, o nosso Pai. Gratidão por todas as bênçãos que nos são concedidas a cada novo dia dessa existência. E essa gratidão ao Pai nós expressamos através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas, e livra-nos de todo mal. E assim, amparados pelo infinito amor de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e dos benfeitores espirituais, nós pedimos a permissão e o amparo para podermos iniciar as reflexões de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito se tem dito e escrito sobre Deus, mas ainda temos dificuldades de entender o que é Deus. Muitos o imaginam como uma figura humana, outros como um juiz severo, vingativo. Jesus, porém, nos apresentou Deus como um Pai amoroso, justo, misericordioso. Aprendemos com Jesus que Deus, Pai, nos criou para o amor, para a felicidade, que são conquistas que devemos alcançar pelos nossos próprios méritos. Na oração dominical, Jesus inicia a prece dizendo Pai Nosso, demonstrando assim a paternidade divina, demonstrando que todos somos irmãos. E os ensinamentos do Mestre sempre evidenciam o quanto Deus nos ama, apesar das nossas faltas, dos nossos erros, dos nossos equívocos. Ele sempre nos aguarda de braços abertos quando decidimos retornar a Ele. Um desses ensinamentos está contido na parábola do filho pródigo, que consta no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Nesta parábola, singela, capaz de ser compreendida por qualquer criança, Jesus demonstra o amor que Deus reserva a seus filhos, perdoando-lhes as faltas sempre que se arrependam. Nenhum filho é abandonado pelo Pai Celestial. Tenha ele os pecados que tiver, pratique as faltas que praticar. E Jesus nos fala assim, que certo homem tinha 2 filhos. Um dia, o mais moço disse ao pai, Papai, dá-me a parte da riqueza que me pertence.
O desejo correr o mundo, viajar por outras terras, conhecer outras pessoas. O pai, diante desse pedido, repartiu entre os filhos os seus haveres, dando a cada um a parte que lhe cabia da fortuna. Ao receber a parte do patrimônio que lhe coubera em partilha, o moço afasta-se de seu pai e parte para uma terra distante. Esse moço, infelizmente, não era ajuizado. Mal chegou ao país estrangeiro, começou a gastar tudo o que possuía. Durante muitos dias não fez senão desperdiçar o que tinha, consumiu toda a sua fortuna em festas, teatros, passeios, e um dia viu que a última moeda havia desaparecido e se achava na mais absoluta miséria. Aqui vale uma reflexão. Quantos de nós somos filhos pródigos? Filhos pródigos, são os que esbanjam o que possuem. E esses filhos pródigos são encontrados em todos os campos da atividade humana, nas mais diversas posições. Encontram-se filhos pródigos entre os esbanjadores da fortuna, esbanjadores da inteligência, da sensibilidade artística. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. Quantas vezes fazemos como filho, deixando a casa paterna, nos afastando de Deus, não pela distância, porque Deus está em toda parte, mas nos afastamos pelo coração, esquecendo as suas leis divinas, perdendo a conexão com essas forças divinas, perdendo a retidão do juízo, a sensibilidade da consciência, perdendo o discernimento entre o bem e o mal. Voltando à parábola. Foi nessa época que uma grande seca reduziu aquele país a uma situação tristíssima. Com a seca veio a fome, e vendo-se arruinado, o pródigo é obrigado a procurar uma forma de se sustentar. Um dos moradores da tal terra lhe dá um trabalho de guardador de porcos. Ali, ele quer saciar a fome com aquilo que é dado como alimento aos animais, mas o patrão não permite. Nessa situação aflitiva, ele cai em si. Ele recorda do seu pai e resolve voltar à casa paterna, certo de que o pai lhe perdoará. E nós podemos refletir o sofrimento do rapaz, nos fazendo compreender a missão providencial da dor. Muitas vezes, no momento de reflexão, nos afastamos de Deus, dissipamos os bens que o Criador nos concedeu. E é então que a dor e o sofrimento ferem a nossa alma orgulhosa, até que possamos buscar a presença de Deus em nossa vida. E como filho pródigo, tocados pelo arrependimento, nós voltamos ao Pai. O jovem põe-se a caminho, continua relatando a parábola. E quando ele vinha longe, seu pai o vê e não se contém. O pai não espera que o filho se aproxime, que ele fale, que se humilhe. O pai corre ao seu encontro e o abraça e o beija enternecidamente. Pai, exclama o filho pródigo, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, não lhe dá nem tempo de acrescentar as palavras que ele pensava dizer, pedir para ser tratado como um dos servos.
O arrebatamento do amor paterno é tão grande que mesmo antes que o filho lhe fizesse a confissão do seu passado de erros, de vergonha, o pai já o havia acolhido. E ainda exclama para os servos: tire esses andrajos do meu filho, vesti nele o melhor traje, porque eu desejo ver restituído a meu filho com toda a sua dignidade. Traga o anel, coloque em seu dedo, calçai os seus pés, para que não se firam no chão, matai um boi gordo, para que possamos festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. É exatamente assim que Deus procede conosco. A carga dos nossos erros impede que nós possamos chegar à sua presença, mas Ele chega até nós quando nos arrependemos. Ele nos toma em seus braços, Ele nos dá o seu perdão. O nosso Pai amantíssimo, Ele não quer a morte de um filho ingrato. Ele quer sim que ele se converta, que abandone o mau caminho, que viva. E a lição do Evangelho é uma lição consoladora, é suave. Ela nos faz compreender que não há falta, por maior que seja, que não possa ser reparada. O Pai está sempre pronto a receber os filhos pródigos e abre a esses filhos as portas da regeneração, possibilitando todos os recursos necessários para o trabalho da regeneração espiritual. Deus conhece os mais recônditos dos nossos pensamentos. Mais cedo ou mais tarde, com a consciência despertada, arrependendo sinceramente de nossas faltas, retornaremos aos braços amorosos e ternos do Pai Criador. E o Pai, harmonizando as suas leis de justiça e de misericórdia, nos proporcionará, através das reencarnações, os meios de nos reabilitarmos, de nos redimirmos e retornar à sua companhia. A vida é eterna, as portas do céu jamais se fecham e o Pai sempre nos perdoa e nos aguarda. E agradecidos a Deus, a Jesus, agradecidos aos amigos espirituais pelas oportunidades que nos são concedidas nessa existência, a oportunidade desse dia, dessas reflexões. Nós vamos procurando deixar que do nosso íntimo possa fluir os nossos melhores sentimentos e transformando esses sentimentos em vibrações. Vibremos intensamente pela paz entre os homens, pelo bem em todo o universo. Vibremos pelos lares, pelas famílias. Vibremos especialmente pelas famílias que passam por carências materiais, carências emocionais, que passam por momentos de desequilíbrio e de desarmonia. Vibremos pela nossa família, envolvendo cada um dos nossos familiares numa vibração de paz e de serenidade, envolvendo, em especial, aquele familiar com quem temos maiores dificuldades. Vibremos pelas crianças, pelos jovens, esses espíritos que voltaram à oportunidade da reencarnação, que eles tenham sempre uma mão amiga que os conduza no caminho do bem. Vibremos pelos enfermos, estejam eles nos hospitais, em suas casas, nas ruas,
que todos possam receber a visita dos médicos do espaço, levando até eles a medicação que alivie as dores físicas e também as dores da alma. Vibremos pelos que se encontram encarcerados, tanto os encarcerados do corpo, como os encarcerados da alma, aqueles que se encontram presos nos vícios, na prostituição, nos crimes, os encarcerados nas obsessões, nas depressões, nas doenças mentais, que todos possam alcançar a liberdade do espírito. Vibremos por aqueles que por necessidade ou por opção vivem em situação de rua, que eles possam alcançar a condição de uma moradia digna. E vibremos por todo aquele que se encontra abandonado, solitário, sem fé, sem esperança, carente de paz. Se nos for permitido, vibremos por nós mesmos, pelos nossos familiares, parentes, amigos e por aqueles que ainda se dizem nossos inimigos, estejam eles encarnados ou desencarnados. E entreguemos à espiritualidade uma vibração de muito amor, de muita paz, para que ela possa ser direcionada onde se fizer mais necessário nesse dia. E vamos dando graças a Deus, pedindo permissão para encerrarmos e rogando que Jesus nos abençoe. Que assim seja.